Irmãos, por gentileza, quem que vai cear hoje? Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas? 4 pessoas. Irmão Ailton, 4 pessoas, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 60 ao versículo de número 68. Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 60 ao versículo 68. Que Deus abençoe pastor Silas, pastor Eliel, pela confiabilidade. E agradeço a Deus por sua fidelidade. Todos encontraram, irmãos? Está escrito: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Versículo 68, novamente. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. E antes de iniciar, eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãezinha, irmã Cida Capito. É minha intercessora oficial, irmãos. De domingo, pastor, eu tento arrastá-la, mas não consigo. É obreira na casa do Senhor e não toca o trabalho do Senhor por nada, né? Nem pelo filho, viu, pastor? Mas hoje ela não tem nenhuma responsabilidade lá, então ela está aqui para interceder. Irmãos, eu tenho um certo apreço pelo Evangelho de João, devido à forma que ele fala a respeito de Cristo. Diferente dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, ou os evangelhos semelhantes, que às vezes tratam de alguns assuntos que são semelhantes. João, ele fala, ele escreve, ele prega a respeito da essência de Cristo de forma que não foi pregada por outro evangelista. E nós notamos isso no primeiro capítulo, quando ele inicia dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Acho também interessante quando João ele narra o amor de Deus para com a humanidade, no capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
No capítulo de número 14, João apresenta Cristo, nos trazendo uma promessa e também revelando que Ele é a única solução para a nossa vida. Capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito. E no versículo de número 6, ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu acho rico a forma como João, ele descreve a pessoa de Cristo e a natureza de Cristo. Se você for observar, ele vai falar sobre o lado humano de Cristo, e ele vai falar também sobre o lado divino, porque uma coisa é verdade, irmão, Jesus ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, o Evangelho de São Lucas capítulo 4, nós vemos Jesus ele sendo tentado no deserto. E nós vemos que Cristo ele tinha as mesmas fragilidades que nós temos. Nós vemos Cristo ele tendo as mesmas paixões que nós temos, mas Cristo também nos dando o exemplo que mesmo em meio a tantas fragilidades e tantas limitações que o lado humano dele tinha, ele mostrou a possibilidade de sair vencedor diante de todas as dificuldades. Nós vemos no Getsemane o seu lado humano orando ao Senhor e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o seu lado divino entra em ação e ele diz: todavia, seja feita a sua vontade. Quando nós observamos, irmãos, o capítulo de número 6, o contexto desse capítulo é bem interessante. E ele começa dizendo que Jesus, ele vai para o outro lado do mar da Galileia. E no versículo 2 diz que grande multidão seguia Jesus, porque era notório, visível os milagres que Jesus operava. E a fama de Jesus, ela corria por toda a Galileia e pelas regiões, a respeito daquilo que ele vinha fazendo. João, ele descreve lá no capítulo 2, o primeiro milagre de Cristo, onde ele transforma água em vinho, nas bodas de Caná. E nós vemos que multidão seguia Jesus, vendo seus milagres. E nesse contexto vai dizer que Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Nós conhecemos essa história, esse texto, onde grande multidão ouvia o seu sermão, e Jesus, ele tinha um sermão tanto quanto extenso, mas eficaz, não era um sermão cansativo, e ele alimenta essa multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, de forma que sobejou, que deu para sobrar 12 cestos cheios. Com isso, irmãos, a fama de Jesus, ela aumenta, ela corre mais. E as pessoas começam a procurar mais Jesus. E se você for observar esse contexto do capítulo 6, você vai ver que os discípulos entram no barco, Jesus não entra no barco. Depois eles encontram Jesus lá do outro lado do mar, lá no versículo 25, e eles perguntam para Jesus: Jesus, quando chegaste aqui? Quando você chegou desse lado do mar? E Jesus, ele traz uma resposta para aqueles que questionavam, que é uma resposta o tanto quanto dura. Por quê, irmãos? Se tem uma coisa que Deus, que Cristo conhece, é a intenção do meu e do teu coração. Então nós não podemos mascarar, pastora Kelly, com aquela frase bonita: Deus conhece o meu coração. De fato, Deus conhece o meu e o teu coração. No Salmo 139, o salmista, ele descreve a onisciência de Deus. Ele fala: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Ele diz que Deus, ele conhece as palavras antes que elas cheguem nos lábios, conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu pensamento.
Ele fala que se subiu aos altos céus, o Senhor lá está. Se fizer a sua cama no Sheol, o Senhor também ali está. Então ele fala a respeito da onisciência de Deus. Então Deus, ele conhece o intento do meu coração. Ele conhece a intenção que eu saí da minha casa para estar aqui hoje à noite. E diante de Deus não existem palavras persuasivas que esconda a real ou o real motivo pelo qual eu estou aqui. E no versículo 26, Cristo vai responder: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais, não pelo que vocês têm visto que eu faço, ou quem eu sou, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Ou seja, Cristo, ele fala de forma resumida: vocês me buscam por interesse, vocês me buscam por aquilo que eu posso dar. Eu aprendi, irmãos, que quando nós buscamos as mãos de Deus, nós buscamos somente aquilo que é benéfico para nós. Mas quando nós buscamos a face de Deus, nós buscamos a intimidade com Deus. Exemplo disso, irmãos, é Moisés. Moisés, ele viu o mar se abrir. Moisés, ele subiu ao monte, a glória de Deus se revelava. Ele descia, a glória de Deus com ele. Ele via a nuvem de glória, ele via a coluna de fogo. Mas dado o momento, ele ora o Senhor, lá no capítulo 33. E ele fala: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Eu não quero somente benefícios, mas eu quero ver o Senhor face a face. Moisés, ele pede para ter intimidade com Deus. E a gente vê um povo aqui que busca a Cristo somente para benefícios próprios. E Cristo diz: procurar, vinde, porque comeste pão e vos saciaste. Em seguida, Jesus, ele vai começar a fazer um discurso a respeito da sua natureza. E ele começa dizendo que ele é o pão da vida. Irmãos, o que todos esperavam de Cristo, quando Cristo veio, quando o Verbo se fez carne, o povo de Israel esperava um rei que os libertasse do jugo de Roma. E quando Cristo, ele vem com seu ministério no âmbito espiritual, para restaurar Jerusalém no âmbito espiritual, o povo tem dificuldade para discernir os seus discursos. E Jesus começa a falar que ele é o pão da vida. No versículo 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. No 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, porque interrogaram a Cristo, dizendo que Deus, no passado, deu maná para que o povo comesse, se alimentasse. Só que quando Cristo, ele se apresenta como pão da vida, ele diz que este é o pão, no versículo 50, que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Cristo, ele está falando, irmão, sobre ser participante das coisas do reino junto com ele. E nós notamos isso a partir do versículo de número 60, onde nós lemos. Porque quando eles escutam que Cristo, ele é o pão da vida, e aquilo que ele tem para oferecer não lhe se limita às coisas dessa terra, eles olham e dizem, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Irmãos, geralmente, a gente tem o nosso ego, pastor Silas, massageado, quando nós ouvimos o que nós queremos ouvir. Geralmente, o nosso eu se inflama, quando nós ouvimos palavras que satisfazem os nossos desejos. Mas quando Jesus traz uma palavra contrária àquilo que eles queriam ouvir, eles dizem que duro é o discurso.
Porque Jesus falava daquilo que eles necessitavam ouvir, e não daquilo que eles queriam ouvir. E as palavras de Cristo o escandalizou, porque Cristo, ele soube disso no versículo de número 61, ele disse: isto escandaliza-vos. Ou seja, a mensagem genuína, a realidade do seu ministério escandaliza. Aí você vai ver, irmão, a postura daqueles que seguiam a Cristo por interesse. Porque você vai ver aqueles supostos discípulos se dispersando, abandonando, porque era uma mensagem que não tinha deixado eles satisfeitos. E Jesus sabia disso. Sabia que no meio deles, lá no versículo 64, diz que alguns que estavam ali não criam, porque ele sabia. Sabia que não criam e sabia também aquele que o havia de o entregar. Só que Jesus, irmãos, ele fala uma verdade no versículo 65. Porque eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não me for concedido. Eu acho incrível, irmão, essa expressão, porque hoje, quando nós estávamos em casa, é necessário nós sabermos que não foi por nossa vontade que nós estamos aqui, mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou no meu coração e no teu coração, e nos trouxe nessa noite, porque o pão vivo que desceu do céu, ele tem uma palavra de vida para o meu e para o teu coração. Não foi nós que escolhemos estar aqui, mas Cristo, ele nos escolheu e nos chamou para que nós estivéssemos aqui. E você vai observar, irmãos, que muitos começam a sair, começam a retroceder, já não andava mais com ele, porque as palavras de Cristo já não agradavam mais eles. Aquilo que Cristo estava pregando já não era mais segundo as suas vontades. Aí Jesus olha para os discípulos, então ele diz assim, no versículo 67. Quer ir também? Quereis vós também retirar-vos? Porque está vendo a multidão dispersando, todo mundo abandonando, virando as costas, retrocedendo. Você não vai ver, irmão, Cristo, ele implorando: por favor, fique aqui. Fique do meu lado, eu preciso de você. Eu preciso da sua companhia, por favor, não me abandone. Não. Resumindo, pastora, ele diz assim, a porta da rua é serventia da casa. Irmão, eu aprendi que eu sem Deus eu não sou nada. E Deus sem o Alexandre, ele continua sendo Deus. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus, irmãos. Porque a Bíblia diz que eu estava e nós estávamos, Romanos 3:23, destituídos da glória de Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados, mas Ele nos vivificou. Olha, irmão, então eu tenho que ter gratidão por toda a minha vida, pela ação de Cristo na cruz do Calvário. E Cristo olha para os discípulos e fala: quer retirar-vos também? Aí Simão Pedro, ele responde. E eu acho interessante, irmãos, que por duas vezes, que é mais expressivo a forma como Simão ele responde. Uma é em Mateus capítulo 16, quando Cristo interroga a respeito da sua identidade: quem dizes o homem que eu sou? E Pedro, Simão, responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nessa ocasião que muito me chama a atenção,
E no versículo 68 vai estar escrito: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Irmão, por que eu frisei o para quem iremos nós? Porque geralmente nós ouvimos a expressão para onde iremos nós. Nós ouvimos canções falando para onde iremos nós. Eu aprendi, pastor Silas, que não importa o que a canção diz, sempre importa o que a palavra de Deus diz. Porque Cristo, ele nunca falou sobre lugares. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, você vai ver Cristo, ele dialogando com a mulher samaritana, e ela faz uma interrogativa. Olha, os nossos pais falam para nós adorarmos lá no Monte Gerizim, que é a capital, lá na capital de Samaria, e vocês judeus falam para adorar aqui em Jerusalém. Você vê Cristo trazendo a resposta, e ele não fala a respeito de lugar. Ele diz assim, ó, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Irmão, eu abro um parênteses para dizer, antes de você achar Cristo em lugares, você precisa achar Cristo dentro de si. Porque se tem uma coisa que Cristo frisou, é sobre Ele estar em nós e nós estarmos nele. No capítulo de número 15, nós vemos Ele falando a respeito da videira. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vós sois as varas. E Ele vai dizer, irmãos, lá no versículo de número 5 do capítulo 15, dizendo, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim. Ele não está falando de lugares, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Paulo escreve aos Romanos e diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Cristo, ele disse, se vós, lá no capítulo 15 de João, estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito. Antes de nós acharmos Cristo em lugares, existe a necessidade de nós estarmos em Cristo. Pois a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Existe uma geração que busca Cristo em lugares. Mas antes de procurar Cristo em lugares, nós precisamos olhar para a palavra e entender que Cristo, ele precisa estar dentro de mim e dentro de você. Pois a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você. Existe um corinho, pastor Ciro, que diz assim, ó, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele estava contigo lá na tua casa, irmão. O Espírito Santo estava lá dentro de você, irmão, trabalhando na tua vida. Porque aqui nós nos reunimos, irmãos, para compartilhar com ações de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é na minha e na tua vida. Então nós viemos aqui para prestar a Deus em nosso culto como ação de gratidão ao Senhor. Aí você vê Pedro respondendo, a quem iremos nós? Ele não diz para onde. Ele não fala sobre lugares.
Aproveitando, pastor Silas, que é um culto de ensino, existe uma geração que procura igreja segundo o seu perfil. Tal igreja tem um louvor do jeito que eu gosto. Tal igreja é no modelo de culto que eu gosto. E dificilmente se observa uma igreja que tem uma característica bíblica. Uma igreja que prega a mensagem de forma genuína. Porque nós queremos que a igreja, ela seja adaptada ao nosso estilo de vida. Sendo que Cristo, Ele nos ensina a renunciar o nosso eu, a renunciar as nossas vontades para seguir a Ele. Então a expressão, a quem iremos nós? Pedro está falando sobre a necessidade de ter Cristo, estar com Cristo e estar em Cristo. Qualquer lugar que não tenha a presença de Cristo não é um lugar agradável. Irmão, por que que o céu vai ser bom? Por causa das ruas de ouro? Por causa dos anjos? Por causa do muro de jaspe? Não. O céu vai ser bom porque lá tem a presença de Cristo. Porque lá nós o veremos face a face. Porque o lago de fogo vai ser ruim, irmão Alexandre. Porque lá terá a ausência de Cristo. Qualquer lugar que não tenha a presença de Cristo, qualquer ambiente que não tenha a presença de Cristo, qualquer conversa que não seja aprovada por Cristo, pois a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Qualquer coisa que não tenha a essência de Cristo, irmão, se torna inadequado para aqueles que decidiram estar em Cristo. Pois como já disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então Pedro, ele diz, tu tens palavras de vida eterna. Pedro, ele diz, por mais que o sermão seja duro, por mais que seja duro de ouvir, isso produzirá em mim vida. Irmão, deixa eu compartilhar algo que eu aprendi para eu encerrar, que o horário já deu. Se eu estou enxergando bem, é 8h51, né? Um princípio, irmão, se não me confronta, eu não mudo. Porque aquilo que me confronta, pastor Eliel, gera em mim mudança. A ponto de nós lermos o texto bíblico e perceber que nós estamos errados. Quantas vezes lá atrás eu olhava o texto bíblico e ficava vermelho lendo sozinho, pastor? Porque a Bíblia, ela fala conosco, ela nos exorta, nos edifica e nos consola. Então Pedro diz, tu tens palavras de vida eterna. Por mais duro que seja o discurso, irá produzir em mim vida. Por mais que seja duro, vai produzir em mim arrependimento. Porque o arrependimento que gera o avivamento, ele só chega na igreja por intermédio do confronto. Se não há confronto, não há mudança. Tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, não é o lugar que torna o ambiente agradável, mas é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que torna esse ambiente um lugar agradável. Por que, irmão Alexandre? Porque Ele está aqui, e isso eu afirmo pela palavra, pois Cristo ele diz que aonde tiver 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele ali estará presente. Mas uma confirmação de que Cristo está aqui, ele diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É bom estar em comunhão? É, mas
o agradável da comunhão é quando nessa comunhão tem a presença de Cristo, porque é uma comunhão sincera, é uma comunhão real, não é uma comunhão em falsidade, não, é uma comunhão com essência do Evangelho, com essência do cristianismo. Então, irmão, estar em Cristo é o resultado de uma vida daquele que decidiu renunciar os seus prazeres para viver uma vida intensa diante da presença daquele que vive e reina. Encerrando, Deus não te chamou para estar em lugares. Cristo nos chamou para nós estarmos nele, porque com ele nós herdaremos todas as coisas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui eu agradeço a oportunidade. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, presbítero irmão Alexandre Capito, por esta ótima palavra de Deus para as nossas vidas. E realmente a palavra de Deus, irmãos, ela precisa nos confrontar, senão nós não mudamos. A mulher samaritana, que foi um texto inclusive citado pelo irmão Alexandre, lá em João capítulo 4, ela só mudou porque ela foi confrontada. Quando Jesus falou para ela, olha, traz lá o teu marido, aquilo foi um confrontamento para ela. E ela disse, eu não tenho marido. Falou assim, agora você está falando a verdade. Você já teve mais de um e o que está com você não é teu. Ou seja, aquela mulher caiu em si. Então o evangelho genuíno, ele traz a confrontação. Só que realmente as pessoas, infelizmente algumas pessoas, estão tomando a mesma atitude que esses discípulos tomaram quando Jesus se apresentou como a carne, né, que dá vida, né? Eu sou o pão da vida, verdadeiramente aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá vida. Ou seja, eles não entenderam este grande mistério de que Jesus estava falando. A linguagem era simbólica. A sua carne seria entregue na cruz do Calvário em redenção de muitos. Nós ceamos, e alguns irmãos cearão hoje, é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava falando do ato memorial da Santa Ceia. Nós oramos e consagramos o pão, e nós colocamos no altar do Senhor e pedimos, Senhor, consagra, para que a partir desse momento seja símbolo do quê? Do teu corpo. Quando nós oramos pelo cálice, os ministros, os obreiros oram e pedem a Deus, Senhor, que este suco de uva seja agora símbolo do teu sangue. Então, quando você participa do corpo e do sangue, é na Santa Ceia, entendem? Então, uma coisinha só, duas coisinhas que eu quero dizer. Primeiro, irmão, as coisas de Deus só se interpretam por aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si. Senão ele não entende, senão ele não compreende, como os discípulos não compreenderam. Segunda observação, os discípulos daquela época, vendo Jesus realizar milagre, multiplicar pão, resistiram ao ensinamento de Jesus. Que nós, irmãos, que Deus nos guarde, que Deus te guarde, que Deus guarde a minha vida, para que nós não sejamos resistentes aos ensinamentos de Jesus através da sua palavra. Porque quando os discípulos falaram assim, duro é esse discurso, eu vou traduzir, você vai ver que você já ouviu alguém falar assim. Vou traduzir para vocês. Você já ouviu alguém ouvindo uma pregação, ouviu uma mensagem, um conselho, e aí depois de ouvir falou assim, eu não concordo com isso. É a mesma coisa que os discípulos falaram. Duro é esse discurso. Eu não concordo com isso. É difícil de engolir. Para que jejuar? Para que orar? Para que consagrar? Para que chegar na igreja e dobrar o joelho, pastor Silas?
Não precisa, eu não concordo com isso. Estão resistindo aos ensinamentos de Jesus. Tem coisa que você não precisa concordar, mas como discípulo de Jesus você precisa obedecer. Nós precisamos obedecer. Então, mesmo que você não concorde com alguma coisa, irmão, se é ensinamento de Jesus, obedeça. Não fale, guarde para si, peça a Deus para que te faça entender, mas não murmure. Não seja como esses discípulos que não entenderam, resistiram ao ensinamento e ainda murmuraram. Amém? Deus abençoe, presbítero irmão Alexandre Capito. Excelente palavra de ensinamento, reflexão para as nossas vidas. Meus irmãos, os que vão cear, por gentileza, sentem nessa primeira cadeira. Por gentileza, os diáconos já estejam aqui, já pegue os elementos. Esses elementos são os elementos da Santa Ceia. Então, eles já estão consagrados. Deixa a sua harpa aberta aí no hino de número 301. Vamos louvar a Jesus. Pode pegar o pão, irmão Valmir. Pode pegar o pão e servir aos irmãos. Pode servir aos irmãos. Estes irmãos estão participando hoje porque não puderam participar da Santa Ceia do Senhor no sábado. Pegue e aguarde um pouquinho. Todos pegaram, né? Texto bíblico nos diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem participar. Cantemos o hino de número 301. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pode servir o vinho, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos, ao pegarem, já podem participar. O texto bíblico diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e eterno, nós te agradecemos, meu Senhor, por este dia. Nós te agradecemos, meu Senhor, por esta noite. Te agradecemos por chegar aqui na tua casa, ó Pai bendito, e cultuar ao Senhor.
Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, cada uma das tuas servas do círculo de oração, que entoaram um cântico de louvor ao Senhor. Papai bendito, abençoa a vida das tuas filhas, renova-lhes as forças, ó Pai bendito, e o vigor. Meu Pai bendito, visita a vida de cada um dos teus filhos, dá ânimo, Senhor, meu Deus, firmeza, ó Pai bendito, de passos, e que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração vulnerável ao Senhor, para que nós, ó Pai bendito, possamos ouvir as tuas palavras e não resistir aos teus ensinamentos. Senhor, nos ajuda a caminhar, ó Pai bendito, no centro da tua vontade. Pai bendito, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, dá a eles uma noite de paz, uma noite tranquila. Senhor, assim eu oro pelas tuas ovelhas e desde já te agradeço no sublime e bendito nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos. E todos juntos vamos dizer amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus abençoe, irmã Cida. Amanhã tem oração pela manhã às 8 horas. Esteja aqui com as nossas irmãs orando. E quinta-feira haverá culto com o nosso círculo de oração a partir das 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Deus abençoe.